Esporte está no ar aqui no TH Mais SBT e a gente vai falar de muita coisa boa. Vem comigo aqui na 2 porque no Paulistão o Novo Horizontino protagonizou uma virada espetacular. Fora de casa, venceu o Primavera por 4-3. Já o Mirassol acabou perdendo para o Palmeiras 1-0 e a segunda derrota seguida para o Mirassol. Na Série A2, o Grêmio Prudente ficou no empate 2-2 com o Osasco Sport no Prudentão e ainda não venceu na competição. Já o Votuporanguense trouxe um ponto importante fora de casa ao empatar 100 gols com o Sertãozinho. Tudo isso e muito mais agora no TH Mais Esportes e eu já dou uma boa tarde especial para você, Denise Duarte. Tudo bem, Bruno? Boa tarde a todos que estão em casa. Olha, gente, que final de semana. Muitas viradas, né? Muitos gols acontecendo no finalzinho aí do segundo tempo. Muita coisa pra gente falar, então você fica aí. É isso, e a gente já começa falando de time da região. O Novo Horizontino protagonizou uma das partidas mais emocionantes desse início de Paulistão. Jogando fora de casa, em Indaiatuba, o Tigre mostrou poder de reação. Buscou uma virada espetacular sobre o Primavera e venceu por 4-3. O time chegou a estar perdendo por 2 gols de diferença, mas reagiu no segundo tempo, com destaque para o Robson, que marcou 2 vezes, além de Rômulo e Maicon Jesus, Novo Horizontino, então, fazendo um ótimo resultado contra o bom time do Primavera. E olha só como tinha gente nas arquibancadas, Denise. Pois é, é um jogo difícil para o Novo Horizontino, Primavera que vem brilhando dentro de casa, primeiro ano, né, estreando aí no Paulistão, fez uma campanha excepcional no ano passado, jogando muito bem, o estádio completamente reformado diante dos seus torcedores. Agora a gente tem que destacar o Novo Horizontino, porque foi uma vitória importantíssima. A gente tanto falava do setor defensivo que faltava gols pelo lado do Novo Horizontino e pelo jeito não faltou, né? Foram 4 gols, uma virada, eu posso dizer, heróica para o Novo Horizontino, que consegue não deixar que uma crise possa se instalar ali no seu grupo. Então, foi muito importante essa virada, o poder de reação, um jogo muito movimentado. A gente percebeu ali um jogo né, de tantos gols assim, com certeza foi muito movimentado. Então, o Novo Horizontino buscou a todo momento e conseguiu. Importantíssimo isso, porque traz moral e volta realmente ali marcar gols. Destaque, né, bem você falou, do Robson, ele que marcou 2 vezes, bem no finalzinho ali do segundo tempo, conseguiu decretar lá os 4 gols do Novo Horizontino, Bruno. Denise, sabe quem está muito feliz com essa vitória? É ele, o Enderson Moreira, e por isso a gente vai ouvir o treinador aqui no TH Mais Esportes. Vamos lá. A gente teve muita maturidade para poder não abaixar a cabeça, perder a confiança. A gente continuou jogando, continuou criando, sofremos o pênalti, fizemos 2-1, criamos situação para poder empatar até no primeiro tempo, voltamos no segundo tempo, postura boa, aí né, tivemos a infelicidade ali. A gente não se abateu, continuou buscando, conseguimos o segundo gol, conseguimos o terceiro. Eu acho que as 2 equipes poderiam ter vencido o jogo, mas no finalzinho ali a gente foi mais eficiente e conseguiu uma vitória assim maravilhosa que eu quero dedicar muito aí à nossa torcida. Tá aí, professor Enderson Moreira. E que treinador tem o Novo Horizontino, né? Acho que muito bom mesmo e vitória importante para um time que sonha muito alto em 2026, que a gente sabe que o grande foco, Denise, não está no Paulistão, mas para chegar bem no Brasileirão da Série B precisa começar bem o ano e já vem uma boa demonstração. Fazer 4 gols fora de casa não é para qualquer um. Gosto da palavra maturidade que o Enderson usou, porque essa maturidade, ela precisa ser agora, ela precisa estar agora no time. Porque se tá pensando na Série B, a gente sabe que no ano passado faltou muito dessa maturidade, talvez um pouco mais de paciência em jogos importantes. Então, essa maturidade que o Enderson tanto falou, a gente viu nesse jogo e já vai criando uma casca para os outros compromissos, né, para os objetivos do Novo Horizontino, que a gente sabe que com certeza é a Série A do Brasileirão.
É isso mesmo, Denise. Muito, muito bom. E a gente continua aqui no interior falando de equipes grandes. A gente pula de Novo Horizonte direto para Mirassol, porque o time voltou a campo neste sábado, mas acabou derrotado pelo Palmeiras. Mas pelo Palmeiras tudo bem, né? O timão do Palmeiras, um timaço, timão é outro time, um timaço do Palmeiras, foi 1-0 na Arena Barueri pela terceira rodada do Campeonato Paulista. Você tá com as imagens, o gol saiu no segundo tempo em bola parada e definiu mais um revés consecutivo do Leão, que permanece com 3 pontos na tabela. Mesmo enfrentando um dos favoritos ao título, o Mirassol teve chances para empatar, mas não conseguiu aproveitar. Agora o time vira a chave e já pensa no próximo compromisso, quando recebe o Red Bull Bragantino no Maião, que também tá assustando nesse começo, hein? Será que é aquele famoso cavalo paraguaio, o Bragantino? Fez isso no ano passado, né, Bruno? No Brasileirão, no primeiro semestre, o Bragantino foi imbatível, mas ali o segundo semestre quase caiu. Precisou até chamar o Wagner Mancini para dar aquela ajudinha no final. Mas falando de Campeonato Paulista, a gente sabe que a pressão em cima do Mirassol aconteceria mesmo pela boa fase que passou no ano passado, mas eu não vejo essa derrota do Palmeiras como algo alarmante ou assustador. Afinal, o Palmeiras é uma grande equipe, 23 vitórias consecutivas, é um dos favoritos realmente ao título. É muito difícil enfrentar o Palmeiras, ainda que seja na Arena Barueri. E então, assim, o Mirassol, ele vem nessa crescente, fez mudanças no seu elenco, ainda que a maioria, né, dos reservas que foram feitas as mudanças, mas são mudanças. Então, assim, agora já tem que pensar no próximo compromisso, que é o Bragantino. O Bragantino que vem aí fazendo excelentes campanhas, uma excelente campanha, é o líder do campeonato por conta do saldo de gols, né? Nesse último final de semana fez 5-0, então, em cima do Botafogo. Então, assim, é um momento de atenção, podemos dizer. Teve compromissos difíceis, importantes, mas agora é o momento de pensar na reabilitação. Denise, e mudando um pouquinho do Mirassol, vamos falar do Verdão, Palmeiras, que um bom resultado contra uma equipe que a gente sabe que é forte também, que almeja coisas boas na temporada, vai jogar Libertadores, e o Palmeiras vai engrenando, vai se organizando ainda no mercado da bola, procurando alguns reforços. Parece que o Almada realmente não vem, mas tem novidades. Eu queria que você falasse do Verdão pra gente aqui no TH Mais Esportes. A gente sabe que o Palmeiras vem se estruturando. Eu gosto muito dessa questão da base, como o Abel Ferreira ele está utilizando esses meninos. Tem um trabalho sensacional na base do Palmeiras, desde muito petitiquinho, então consegue usufruir desses jogadores no momento que precisa. Então esse é o momento de começo de temporada, é o momento em que muitos dos jogadores estão ali desgastados. Então o Abel ele tem peças e ele consegue mesclar esse time do Palmeiras com meninos novos, com os mais experientes. A gente até fala, né? O Palmeiras jogando com o time reserva é um absurdo. O time reserva do Palmeiras é muito bom, mas ainda está precisando buscar ali algumas peças, principalmente eu acho que o meio do campo do Palmeiras ali precisa de um reforço um pouquinho melhor, mas acredito que da maneira que tá, o Palmeiras já saindo, a gente percebe que todas as vitórias de apenas um gol de diferença está ótimo, não precisa ser goleado, o importante é manter ali a constância, então está no caminho certo aí o Palmeiras, viu, Bruno? E como sempre, né, os palmeirenses reclamam, mas sempre lá na parte de cima da tabela. Na verdade, o Palmeiras realmente um dos grandes méritos é porque é um time que tem 2 times bons no elenco, né? Como vários times que têm o cobertor curto, principalmente em São Paulo, né? O time que tem, por exemplo, em 2025, na minha opinião, o São Paulo tinha um bom time titular, o Corinthians também, mas um time reserva muito mais fraco, e o Palmeiras não. E isso demonstra quando entra o time reserva, isso demonstra também essa questão da base, se a gente for olhar para a Copinha. Então, o Palmeiras sempre fazendo a lição de casa. Bom, eu acredito que esse ano o palmeirense vai ter um ano melhor, um ano com troféu. É isso que o palmeirense quer, na verdade, né? Ano passado foi um ano bom? Foi um ano bom, porém faltou os títulos, que é o que o torcedor quer gritar campeão, quer medalha, quer troféu. Então, eu creio que esse ano vai ser um ano de títulos aí pro Palmeiras, até porque vem mantendo aí uma boa temporada, manteve o Abel Ferreira, renovou o contrato do Abel Ferreira. Então, assim, é um dos poucos times do Brasil que tem um treinador há tanto tempo no elenco, então tem tudo para levar os títulos que tanto almeja nesse ano de 2026.
E voltando aqui um pouquinho para o nosso interior, falar do Mirassol, que a gente também está super ansioso para ver esse ano do Mirassol, que eu acredito que vai ser um ano muito legal, igual foi 2025 ou até melhor. Mas quando começou o campeonato, o professor Rafael Guanais pegou a tabelinha dele lá e com certeza nesse jogo contra o Palmeiras, ele não contou com os 3 pontos, né? Então assim, eu acho que já, não que ele foi esperando a derrota, mas se tem um time que ele pensou, esse eu vou enfrentar ali, se eu não ganhar pontos, tudo bem. Tá tudo certo. Acho que era o Palmeiras, né? Também acredito. É isso. E falando em Guanais, a gente vai ouvir agora o técnico do Mirassol sobre a derrota para o Palmeiras. Vamos lá. O jogo passado contra o Primavera foi atípico, hoje eu gostei do desempenho da equipe. E contra um gigante na casa deles. Então, gostei bastante do que foi o jogo. Começo um pouco inseguro, depois a gente conseguiu equilibrar. Tivemos nossos momentos, o Palmeiras, como eu falei, superior no primeiro e a gente superior no segundo. Tomamos o gol numa bola parada no momento que o jogo estava totalmente controlado, né? Só que é uma equipe que ela é letal em determinadas características. Então, nenhum alerta, pelo contrário. A gente, se tivesse jogado mal hoje, aí sim, eu ficaria alarmado. Mas como a gente jogou bem contra uma das principais equipes do Brasil, então, na verdade, mostra que nós estamos no caminho certo. Tá aí, Rafael Guanais, o melhor treinador do Brasileirão de 2025. Tá no caminho certo, também acho. Próximo jogo vai ter resultado melhor. E vamos continuar aqui com o Paulistão, porque agora a gente tem que ver os outros gols. Teve clássico importante, o majestoso, Corinthians e São Paulo, ficaram no empate. Ali eu acho que ninguém merecia a vitória. Agora o Santos estava indo super bem, mas no finalzinho o negócio desandou. Vamos acompanhar comigo os gols da rodada. O São Paulo abriu o placar aos 37 minutos ainda do primeiro tempo. Danielzinho aproveitou o espaço pela direita, teve liberdade, levantou a cabeça e cruzou na medida para Tapia. O atacante subiu livre entre os zagueiros e cabeceou firme, sem qualquer chances para Hugo Souza. Já nos minutos finais da partida, aos 44 do segundo tempo, o Corinthians conseguiu o gol de empate. Matheus Pereira fez o passe preciso para Pedro Raul, que escorou dentro da área. Breno Bidon dominou com calma e bateu de perna esquerda no canto, tudo igual na Neoquímica Arena. O Guarani empatou com o Santos ontem. Em jogada pela direita, Vini Lira cruzou na área. A bola passou pela defesa e Barreal apareceu bem posicionado para completar e abrir o placar em Campinas. O empate do Guarani veio no último lance do jogo. Kevin entrou ligado, aproveitou o vacilo de Escobar dentro da área e fez o dele. Ê, Santos, que defesinha desatenta, né? Finalzinho de jogo. Mas vamos começar com o clássico. Vamos começar com o majestoso na Neoquímica Arena. Corinthians quase foi surpreendido. Na verdade foi, mas no final ainda conseguiu diminuir os danos e para o São Paulino ficou um gostinho amargo, porque parecia que vinha essa vitória fora de casa. São Paulo que não começou bem a partida, Denise, que até demonstrava que não faria um bom jogo, que perderia o jogo, mas surpreendeu com um gol de cabeça e depois a coisa se equilibrou. Não foi um jogaço, não. Mas o que dizer sobre o majestoso de ontem? Bruno, como você disse, né? Foi amargo para o São Paulo, porque não começou bem, porém conseguiu marcar primeiro lá na Neoquímica Arena, diante da torcida do Corinthians. E foi segurando o resultado ali, conseguiu segurar muito bem, várias oportunidades perdidas de ambas as equipes. E eu achei que ontem o Rafael foi muito bem, viu? Rafael, goleiro do São Paulo, geralmente a gente fala ali, fica meio inseguro com o Rafael, mas ontem o Rafael foi muito bem, fez defesas importantes, que poderia até ter sido mais se não salvasse ali várias bolas que assustaram ali realmente a defesa do São Paulo, mas foi surpreendido realmente com esse gol no final e ficou amargo para o São Paulo, com certeza. Gol de Breno Bidon, o moleque que foi destaque no final da temporada e acabou, né, até dando aquela jogada que trouxe o título da Copa do Brasil, ganhou muita confiança e vem jogando o melhor ano dele já nesse começo de 2026. Então o Bidon que marcou no final com qualidade, né, com consciência, o passe meio com dificuldade ali do Pedro Raul,
mas o Bidon vem se destacando pelo Corinthians. Vem se destacando, mas eu achei que a grande sacada do Dorival foi a confiança no Pedro Raul. Pedro Raul, que estava emprestado para o Ceará, não jogou a temporada passada pelo Corinthians, voltou e já entrou e fez o passe. Então, assim, a visão do Pedro Raul e a maneira como entrou, a personalidade que o Pedro Raul entrou, claro, dedo do Dorival Júnior. O Pedro Raul é assim, né? Canelinha meio caneludo. De vez em quando sai, mas né? ele de cabeça conseguiu fazer um bom passe. Do lado do São Paulo, o Alisson já não foi relacionado. Pode ser que esteja mudando de ares e indo justamente para o rival, né? Acompanhar essa história. É uma boa contratação se o Corinthians levar o Alisson? Olha, acredito que sim. Acredito que pro lado do Corinthians é importante, né? E eu acredito que vale a pena sim, viu, Bruno? Falando de Alisson, falando de São Paulo, falando de Corinthians, agora a gente muda para falar do Santos. Nosso Hernandes, meu irmão, você que já deve estar para voltar, não ficou satisfeito com esse Santos, porque estava tudo certinho, tudo organizado, vitória fora de casa, último lance do jogo e a defesa desatenta, dormiu mesmo no ponto e levou esse gol de cabeça. Pois é, ontem estava inclusive assistindo esse jogo. Destaque da partida foi o goleiro do Santos, que fez defesas incríveis, mais um goleiro se destacando, fez defesas incríveis, um jogo muito movimentado. Guarani dando trabalho, viu? Achei que o Guarani ia ficar para trás, mas não, deu trabalho para a defesa santista e no finalzinho, gente, aquele gol que dói o coração, aquele empate. Esse sim foi amargo, viu? Leva apenas um pontinho o Santos jogando na casa do Guarani. Então, assim, difícil realmente essa derrota amarguíssima pro Santos. Bom, boa notícia pro Peixe, Denise, é que o Neymar tá para voltar, né? Fase final de recuperação. Ele que esteve lá no Allianz Parque, que o Brasil foi campeão mundial da Kings League, né? Você viu? O Brasil que quase foi eliminado lá no começo da competição, fez uma virada heróica, um milagre, né? Contra a Arábia Saudita ou Catar. Até me confundi. E na final ganhou do time do Chile. Foi realmente muito bacana pro Brasil essa vitória. O Neymar estava lá, mas o santista quer saber quando o Neymar vai voltar. Daqui a pouco eu acho que ele tá de volta. Mas importante essa volta, precisa realmente essa volta do Neymar, porque a gente já vê um Santos esse ano de 2026 um pouco melhor, né? A gente já falou das contratações pontuais que o Santos fez, acho que o Santos tem muito a melhorar ainda, mas pelo menos não é aquele Santos que a gente vê um time sem qualidade, não, é um time que tem qualidade, que precisa alguns setores ali alinhar um pouco mais e, claro, com a volta do Neymar traz mais confiança ainda, principalmente ali no setor ofensivo. É isso, e agora vamos saber se esse Santos pode brigar, quem não pode, classificação na tela. Olha só quem é o líder do Campeonato Paulista em 2026. Bragantino tá aí com 9 pontos, seguido pelo Palmeiras, que também tem 9, já em terceiro Novo Horizontino com 6, Capivariano na sequência também 6, depois com 4 pontos. São Bernardo, Primavera, Corinthians, Santos, Velo Clube e São Paulo e Mirassol, Portuguesa com 3 pontos. Aí vem a parte de baixo, Noroeste e Guarani com 2 e na zona do rebaixamento hoje estariam o Botafogo de São Paulo, o melhor de Ribeirão com 2 pontos. E a Ponte Preta, que vive uma crise enorme, não ganhou nenhum ponto e já é a maior candidata ao rebaixamento mesmo no começo do campeonato. Lembrando que é um campeonato mais curto esse ano. Mais curto, diferente, né? Tem várias aí mudanças, principalmente no regulamento. E é legal a gente ver o campeonato nesse formato, porque no campeonato anterior, a gente via muitas vezes lá os times, mesmo que vencia, mas com uma pontuação um pouco mais baixa, não tinha questão da classificação, a gente achava um pouco injusto. Então, dessa maneira, a gente consegue visualizar realmente os que estão na frente e os que estão vencendo. Ficou menos confuso. A gente vai pro intervalo, Denise, daqui a pouco a gente volta para falar mais de Paulistão da A2, não sai daí. TH Mais Esportes de volta para falar de Copinha. TH Mais SBT na cobertura da Copinha 2026. Oferecimento Doa, a Casa do Hot Dog e Morelate, distribuidora de peças para caminhões e ônibus. A Copinha 2026 já tem seus primeiros semifinalistas definidos. Neste domingo, Grêmio e Cruzeiro
confirmaram, né? Conseguiram confirmar aí o favoritismo e venceram seus jogos pelas quartas de final e garantiram vaga na próxima fase do principal torneio de base do país. O tricolor gaúcho passou pelo Ceará com autoridade, enquanto a Raposa também venceu por 3-0 e agora os dois se enfrentam em um duelo que promete. Do outro lado da chave, mais 2 vagas nas semifinais serão decididas hoje, com Palmeiras e São Paulo entrando em campo em busca de seguir vivos na competição. Como manda a tradição, a grande final da Copinha está marcada para o dia 25 de janeiro, aniversário da nossa querida cidade de São Paulo. E na tela aqui para a gente acompanhar os jogos de ontem, como eu falei, o Grêmio passou sem tomar conhecimento pelo Ceará, assim como o Cruzeiro pelo Guanabara, os dois ganharam de 3-0. E hoje, 6h30 da tarde na Arena Barueri, Palmeiras e Ibrachina. Denise Duarte. Falsa Palmeiras, né? O Palmeiras com grande tradição, como eu disse. Não é à toa que o Abel ele utiliza os jogadores da base no time principal, porque tem trabalho, né? Então, quando tem trabalho, Bruno, a gente consegue ver o porquê que o Palmeiras é favorito, principalmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E na querida Sorocaba, né, tem também às 9 da noite o tricolor do São Paulo contra o Botafogo. Acho que dá tricolor também, né? Acredito que também, né? Mesmo passando por uma crise o São Paulo no profissional, a gente sabe que a base do São Paulo também sempre vem chegando, sempre tem uma estrutura bem bacana. Então, acredito também que de São Paulo, acho que não vai ter zebra nessa Copa, não, viu? É só os times grandes que vão estar fazendo a final. Eu acho que os melhores anos do São Paulo sempre foram puxados por bons times na base, por destaques que também geraram renda para esse time. Talvez seja a volta, a Copinha aí demonstrando um grupo forte na base do São Paulo, né? Então, vamos ver. Quem será que vai para essa final, hein? Palmeiras e São Paulo, já pensou? É a grande possibilidade, né? Legal. E vamos passar agora de Copinha para falar de Série A2, porque o Grêmio Prudente voltou a empatar na Série A2 do Campeonato Paulista. Tá preocupante o negócio imprudente. Jogando em casa no Prudentão, o Carcará ficou no 2-2 com o Osasco Sporting e precisou buscar o resultado 2 vezes ao longo da partida. Mesmo com a boa reação, o apoio da torcida, a equipe segue sem vencer na competição e soma agora 2 pontos em 3 rodadas. O time prudentino que volta a campo no meio de semana, fora de casa, em busca da primeira vitória na A2. Eu confesso que estou surpreso, porque eu esperava, né, um resultado melhor no começo de ano, um time bem montado, treinador mantido. Denise, será que é para o torcedor prudentino se preocupar com esse Grêmio Prudente até em zona do rebaixamento? Já pensou? Sabemos que é começo de temporada, começo de campeonato, mas o alerta já começa a acender ali pelo lado do Grêmio Prudente, até porque jogou em casa, saiu perdendo, claro, buscou a reação ali, buscou o empate, mas dentro de casa a gente esperava um Grêmio Prudente um pouco melhor. Acho que tá faltando um pouquinho mais ali de dedicação, um pouquinho mais de sorte, até porque eu acho que mais atenção, principalmente no setor defensivo. A gente percebeu o Grêmio Prudente na temporada passada, era um time muito forte no seu setor defensivo. Era muito difícil o Grêmio Prudente tomar gol. Então vai precisar dar uma olhada melhor ali no seu sistema defensivo para não tomar tantos gols como vem tomando. É isso. Estou em contato com algumas fontes e vou trazer notícias, o que está acontecendo nos bastidores do Prudentão. E vamos continuar aqui com a A2 e Votuporanguense, que somou mais um ponto fora de casa na Série A2 do Campeonato Paulista. Jogando no Fredericão, o Cave ficou no empate sem gols com o Sertãozinho, em uma partida muito disputada no meio-campo. Poucas chances para os dois lados. Com o resultado, a Pantera chega a 4 pontos, sobe na tabela e segue dentro do pelotão de cima da competição. Na próxima rodada, o Votuporanguense volta a jogar em casa diante do Santo André. Essa equipe já vem, você já falou desde o começo do ano, queria trazer bons resultados e é bom, um empate fora de casa e segue lá em cima na tabela. Denise. Ótimo resultado para o Votuporanguense. É claro que a vitória é sempre importante, mas um empate fora de casa, diante de uma equipe tão tradicional e forte que é o Sertãozinho, ótimo resultado. Foi para fora de casa, trouxe um ponto e agora vai a disputa dentro de casa com o Santo André. É aquela coisa, né? Como tem que fazer? Jogo fora? Buscar o empate de qualquer jeito. E os jogos dentro de casa, sempre tentar ali o resultado positivo, principalmente a vitória.
É isso, esse Paulistão da Série A2. Eu vou chamar aqui na tela pra gente ver a classificação e comenta mais, né? Sobre Grêmio Prudente, sobre Votuporanguense. Vamos dar uma olhada em como é que tá pra gente ver. Rapaz, eu falei, daqui a pouco a gente vai olhar ali pra parte de baixo, eu falei que a coisa tá feia. Mas a gente começa com a parte de cima. Água Santa líder com 6 pontos, seguido da Linense também 6. Ferroviária 5 pontos, em quarto lugar a Inter de Limeira 5 pontos, seguido de Sertãozinho e Ituano também com 5. Em sétimo lugar vem Monte Azul, depois Votuporanguense, está em oitavo lugar, tá no meio da tabela, né? Tá pra cima, mas assim, na tela de cá. Depois Juventus, da Rua Javari, Santo André, aí vem 15 de Piracicaba, São José, Osasco e Sport em Taubaté com 3 e o Grêmio Prudente, 2 pontos. São Bento ainda não teve nenhum ponto na competição. Preocupante a situação do Grêmio. Preocupante a situação do Grêmio, pelo lado do Votuporanguense tá na média, né? Tá ainda ali, tem 4 pontos, mas tá todo mundo muito juntinho ainda. Então acredito que precisamos ficar atentos com o Grêmio Prudente. A gente vai, eu falei pra você, vamos procurar aí quem são, né, os responsáveis, quais as situações que estão... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estádio reformado, técnico mantido, reforços anunciados e resultado que é bom? Você vê, a gente fala, por isso que o futebol é algo que é tão apaixonante, assim, porque da mesma forma, vamos fazer um comparativo, o Palmeiras, o ano passado, tinha tudo para levantar no mínimo 2 títulos, né, muito melhor do que o São Paulo, do que o Corinthians, do que o Santos, né, dentro do estado. Acabou perdendo o Paulistão, depois acabou chegando, né, bem no Brasileiro, não ganhou do Flamengo. Então o negócio é o seguinte, a gente só consegue descobrir mesmo, é depois que o jogo acontece, é no final da competição, né? Você vê como que o futebol é maluco. A gente teve a final da Copa Africana, um episódio terrível, né? Você viu que coisa feia, o pessoal saiu de campo, voltou, depois foi campeão o jogo entre Senegal e Marrocos, e o Marrocos que perdeu essa final e vai jogar contra o Brasil na Copa do Mundo. Ô Bruno, futebol é assim, às vezes o time não encaixa. Por isso que a gente precisa sempre esperar a competição para saber se o time vai dar liga ou não. No caso do Grêmio Prudente, manteve o treinador, manteve boa parte do elenco, trouxe ali os reforços, só que não tá dando liga, pelo menos nesse começo aí de temporada. Pode ser que conforme for passando os dias, a coisa melhore, a coisa ande, mas então, por enquanto, a liga não tá legal, não. É isso aí, Denise. Aproveitar e mandar um beijo, Zé Walter, seu aniversário hoje. Zé! E sexta-feira, Carlos Hernandes. Saudade também, vem pra cá, Hernandes. Os aniversariantes de janeiro. Até a próxima, um beijo pra você, obrigado pela companhia.